Boa tarde a todos. Eu sou José Fernandes e vou fazer a mediação dessa sala, tá? Então, vamos abrir aqui a sala 10, da quarta jornada de pesquisa do PPGE, segundo Encontro Internacional de Educação da Universidade Estácio de Sá. Nós temos 3 trabalhos hoje de postas para apresentação: o trabalho da Verônica, do Fundeb, o trabalho do Roberto, da Urgência da Formação Crítica dos Profissionais de TI, e o trabalho do Luiz Henrique, a utilização do WhatsApp no ensino remoto emergencial. Se vocês não tiverem nenhuma objeção, a gente faz na ordem que está na escala de programação, tá ok? Então, vou pedir para Verônica projetar a sua apresentação e iniciar ela. Boa sorte aí a todos, bom trabalho. Obrigada, professor. Boa tarde a todos. Estou aqui. Parece para todos? Sim, está aparecendo, Verônica. Boa tarde a todos, todas e todos. Primeiramente, eu agradeço à professora Alzira pela indicação, a apresentação desse trabalho na quarta jornada de pesquisa do PPGE. Ela não poderá estar presente, mas deixo aqui registrado o meu agradecimento. Bom, a minha pesquisa é sobre financiamento da educação, cujo título é Fundeb, Repercussões da Educação Básica no município de Maricá. A pesquisa tem como objetivo principal analisar o financiamento da educação básica no período de 2000 até 2020, tendo como foco os avanços e os limites do Fundeb no município de Maricá. As políticas de financiamento, elas incidem diretamente sobre a oferta educacional. E não havendo recursos, o planejamento tende a não sair do campo para o qual ele foi proclamado. Em 2003, a partir do governo Lula da Silva, a gente consegue registrar alguns avanços educacionais, como a instituição do Fundeb, em substituição ao Fundef, por meio da Emenda Constitucional 53, de 2006, o regulamento do piso salarial dos professores do Magistério Público da Educação Básica, que foi através da Lei 11.738, de 2008, como também a ampliação da escolaridade obrigatória de 4 a 17 anos, por meio da Emenda Constitucional 59, de 2009. Partindo dessa premissa de que a educação brasileira possui um sistema de financiamento complexo, em que a União, o Estado, os estados e os municípios dividem a responsabilidade de assegurar, em primeiro lugar, o acesso à escolaridade obrigatória, conforme prescrito na nossa LDB, a Lei 9.394 de 96. O Plano Nacional de Educação, que tem a duração decenal, foi aprovado pela Lei 13.005 de 2014, também explicita a necessidade de que haja um regime de colaboração entre os entes federados, das mais distintas esferas, para que todas as metas e estratégias previstas no plano possam ser implementadas. Entretanto, após o golpe de Estado em 2016, sob um contexto de inúmeros retrocessos, intensificaram-se as políticas fiscais, que diretamente afetaram os direitos sociais. Nesse sentido, temos a Emenda Constitucional 95, de 2016, que instituiu o chamado novo regime fiscal, que limita os gastos públicos nas áreas sociais ao congelar os gastos da União com as despesas primárias pelos próximos 20 anos, corrigidas pela inflação medida pelo IPCA. Ou seja, determina uma lógica de financiamento para a manutenção e desenvolvimento do ensino, no que se refere à aplicação da União. Considerando todo o ônus ocasionado pela Emenda Constitucional 95 para a consecução dos direitos sociais, investigar o Fundeb ganhou ainda maior relevância, mesmo que o referido fundo, mesmo que o Fundeb esteja excluído desses limites postos pelo novo regime fiscal, ainda assim afeta a manutenção e desenvolvimento do ensino.
Dessa forma, a gente vai analisar os efeitos do Fundeb no que tange o atendimento da educação básica, por meio de análise bibliográfica documental, entrevista com gestores da rede municipal de Maricá, no município interno. Então, dentro desse período de 20 anos, de 2000 a 2020, todos os secretários que assumiram a pasta. A metodologia da pesquisa vai envolver um levantamento de dados da Secretaria de Educação. A gente vai utilizar fontes, relatórios de prestação de contas do município, relatórios da execução orçamentária, relatórios do Sistema de Informação sobre o Orçamento Público da Educação, que é o CIOP, relatórios também do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é o FNDE, além da lei orçamentária do município, né? E aí a gente tenta, né, pretende identificar como essas despesas foram aplicadas no MDE no município. Após esse diálogo com os professores, através de entrevista, pretendemos apresentar a sistematização das informações, buscando captar como a gestão pública municipal investiu na qualidade do ensino e desenvolvimento social, e reduzindo, né, com foco na redução das disparidades entre os grupos socioeconômicos. É uma pesquisa que ainda está em andamento, foi encaminhada para o Comitê de Ética e Pesquisa por conta da entrevista a ser realizada com os gestores. Estamos aguardando o parecer. Mas, diante das análises, a gente pode observar que houve um avanço significativo na oferta da educação básica no município, esse atendimento dentro desse recorte temporal, pois em 2020 nós tínhamos em torno de 19.500 matrículas, no ano 2000, desculpa, e em 2020 foram, em média, 31 mil matrículas. Então, a gente consegue observar que houve um avanço no atendimento, mas a gente quer observar de que forma o Fundeb impactou nesse atendimento. O Fundeb trouxe ganhos para a educação municipal? Se trouxe ganhos, quais foram esses ganhos? Como foi essa gestão desses recursos? De que maneira foi investido? Se houve perdas, em quais aspectos houveram essas perdas, né? Os dados ainda são bastante incipientes, mas esperamos futuramente contribuir com as pesquisas de financiamento da educação através dos resultados que vamos obter. Eu agradeço pela oportunidade. Nós é que agradecemos, Verônica, pela apresentação. Muito obrigado. Podemos passar para a segunda apresentação. O trabalho é a urgência da formação crítica dos profissionais de TI no contexto de uma sociedade algoritmizada. Roberto, fica à vontade, por favor. Ok, professor. Deixa eu só compartilhar aqui. Enquanto o Roberto prepara a sua apresentação, eu vou esclarecer que as perguntas vão ficar ao final da terceira apresentação, para ser aberto para perguntas aos participantes, ok? Bem, boa tarde a todos, todas e todes. Queria inicialmente agradecer ao professor José Fernandes pela mediação e à Universidade Estácio de Sá pela oportunidade de diálogo aqui hoje. Esse trabalho, ele surge a partir de uma pesquisa de mestrado defendida em 2020, que trata da urgência da formação crítica de profissionais de TI no contexto de uma sociedade algoritmizada, desenvolvido por mim e sob orientação da professora doutora Jaciara de Sá Carvalho, da linha de pesquisa TIC. Em 2018, eu ainda era professor da FATEG Rio e preocupado com a formação crítica dos meus graduandos no mesmo período em que o fenômeno das fake news estava bombando. E muito me interessava a questão de problematizar essa questão junto aos graduandos por ter uma conexão direta com os artefatos que eles desenvolvem. O que me levou ao seguinte contexto e problemática, que como parte desses arquitetos, os graduandos de TI estariam envolvidos nos modos como percebemos e agimos com o auxílio do que produzem e aperfeiçoam,
E pesquisas têm mostrado que os algoritmos, por exemplo, estariam impregnados de valores e visões de mundo daqueles que os programam, além das concepções das grandes empresas de tecnologia que dominam o mercado presentes no Vale do Silício, né, companhias multibilionárias. Essa problemática nos levou ao objetivo de problematizar a formação crítica desses graduandos a partir do fenômeno das fake news, em função da relação direta com suas práticas, e os objetivos específicos de caracterizar o fenômeno, discutir a formação crítica desses futuros profissionais diante do avanço das empresas de tecnologia, relacionar as fake news à questão da democracia e das desigualdades, e analisar a perspectiva desses graduandos, né, sobre a sua formação e de como eles entendem que suas práticas interferem na sociedade. Dos procedimentos metodológicos foram dois. Inicialmente, nós procuramos entender e caracterizar o fenômeno, né, através da literatura pertinente. E, a partir disso, realizamos a entrevista com 16 graduandos do curso de Análise e Desenvolvimento da FATES Rio, procurando entender, né, suas percepções em relação ao fenômeno e suas práticas. Dos referenciais adotados da parte de tecnologias digitais e sociedade, nós utilizamos Castells, Morozov, Silveira, Finber e Gillespie, e da formação crítica, a educação problematizadora de Freire e a tecnoliteracia de Kellner e Kahn. Bem, primeiro, no que tange a caracterização do fenômeno, o primeiro ponto é que todo esse contexto onde as fake news estão inseridas fazem parte de uma grande plataforma de negócios, né, que envolve grandes empresas multibilionárias e que, em função do seu poder, tendem a orientar a própria prática e formação desses futuros profissionais. Se nós pegarmos o relatório da Interbrand com as marcas de maior valor e poder e influência do mercado, nós vamos ver que normalmente as empresas de tecnologia elas ocupam o topo dessa lista, né? Um acrônimo normalmente chamado de GAFAM: Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft. Vocês podem observar uma queda, inclusive aqui, do Facebook, referente exatamente às denúncias de vazamento de informações. 5 das plataformas de redes sociais mais utilizadas, o que representa 3,8 bilhões de pessoas que utilizam as mídias sociais, dos 4,5 que utilizam a internet, estão sob o controle de uma única empresa, o Facebook, que detém também o Instagram, o próprio Facebook, né, e o Twitter. Em relação à questão das motivações, Claire Wardle, a pesquisadora britânica responsável pelo projeto First Draft, que visa combater a desinformação online, ela identifica diferentes motivações relacionadas à disseminação das fake news, entre elas paixão, jornalismo pobre, paródia, partidarismo ou a intenção de provocar alguém, objetivo de lucro, muito também relacionado à parte da propaganda, ou em questão de influência política ou poder. Dos avanços tecnológicos que permitiram, né, a concepção de fake news, nós destacamos principalmente o Big Data e a inteligência artificial, né, associada à questão da neutralidade tecnológica discutido por autores da filosofia da tecnologia, né, uma percepção desde o iluminismo do século XVII, como nos coloca Finber, e a questão do Big Data, que permitiu que uma grande quantidade de informações de diferentes fontes e bases pudessem ser analisadas como padrões comportamentais a partir da nossa nova IA, né? Nossa nova inteligência artificial. Diferente de um processo de disseminação de informações falsas, o que envolve as fake news, os autores chamam de modulação. É um processo no qual os usuários são segmentados através de bolhas comportamentais, a partir de suas preferências e representações dos seus perfis virtuais, a partir de suas interações. E, a partir desses perfis, a mensagem certa é enviada no momento certo para o grupo certo, da maneira mais adequada a cumprir esses objetivos. Resumindo só a questão das fake news, para poder entender esse fenômeno, nós fizemos uso do diagrama de Chicago, ou espinha de peixe,
para que nós pudéssemos ter uma maior compreensão desses fatores, o que não cabe abrir agora, porque são muitos, infelizmente. E pensamos a correlação desses fatores no estabelecimento de um mapa mental dessa relação, né? A partir dos diversos interesses, né, e das dinâmicas de interação que envolvem e favorecem, né, a alteração dos algoritmos nessas plataformas e a disseminação das próprias fake news, né, por um processo de poluição informacional. Com base nesses levantamentos, nós acreditamos que fake news pode ser caracterizado como um fenômeno propiciado pelos avanços tecnológicos dos últimos anos, em especial do Big Data e da inteligência artificial, os quais potencializaram a capacidade de armazenamento e identificação de padrões dos usuários, né? Apenas a face mais visível desse fenômeno estaria, sim, na criação e disseminação de conteúdos falsos, não apenas notícias com propósitos manipulativos, que são propagados, sobretudo, por meio das mídias sociais, utilizando sua lógica de negócio e suas bolhas informacionais. Bem, após a caracterização desse fenômeno, né, nós inicialmente pretendíamos fazer uma pesquisação, fizemos a parte de entrevistas, mas na semana seguinte houve o lockdown da pandemia e a parte das oficinas nós não conseguimos realizar, mas chegamos a algumas conclusões interessantes em relação à percepção desses graduandos. A FATESG é uma instituição pública fundada em 2000, mantida pela FAETEC, que possui um único curso de graduação de análise e desenvolvimento de sistemas informatizados, né? Todas as salas são climatizadas, informatizadas, numa média de um computador a cada 2 alunos. As entrevistas foram realizadas no período de 18 a 10 de março, né, de 2020, e nós procuramos identificar na fala desses graduandos a sua perspectiva de formação e motivações que levariam à procura pelo curso, abordagens problematizadoras durante o processo de ensino, bem como os caminhos adotados por esses graduandos quando eles desenvolvem artefatos tecnológicos, né? Além de, é claro, a sua compreensão em relação ao fenômeno fake news e as suas práticas. Esse era o cartaz do curso, né? Infelizmente, as oficinas desse curso de formação de gestores e analistas de mídias sociais, que seria numa perspectiva crítica, não pôde ser realizado. Bem, foram 16 entrevistados, de acordo com a disponibilidade para participar do curso e das próprias entrevistas. Nós utilizamos formulários, roteiro semi-estruturado para entrevistas individuais de profundidade, e o método de análise foi com base em Franco e Bardan, né? É uma população predominantemente masculina, jovem, né? O que é comum nessa área. Bem, dos achados de pesquisa, o primeiro achado foi que os graduandos produzem tecnologias antes mesmo da graduação, né? Seja por uma experiência anterior, até mesmo motivado pela influência de familiares, ou por o leque de oportunidades que eles observam em relação ao mercado de trabalho. Né? O curioso aqui que foi destacado é que um dos entrevistados, logo no início do curso, o E10, ele disse ter recebido propostas junto com outros colegas para atuar em equipe de desenvolvimento de bots com objetivos políticos. Perguntamos o possível candidato, mas ele disse que não poderia mencionar. Um segundo achado seria que as disciplinas de raciocínio lógico, que tendem a ser vistas por eles mesmos como as mais difíceis, tendem também a ser as mais valorizadas, né? Mesmo os 6 alunos que disseram apresentar algum tipo de dificuldade, consideraram esses conteúdos pertinentes em função das demandas do mercado de trabalho de TI, né? Um destaque nesse sentido foi a admiração desses graduandos pelos seus professores, os considerando profissionais gabaritados na área de desenvolvimento de novas tecnologias. Um terceiro ponto seria que haveria
pouca problematização durante o processo de formação, conforme nós observamos nas falas. 6 dos entrevistados disseram haver algum tipo de problematização, mas conforme nós aprofundávamos o que eles entendiam por problematização, 3 desses 6 já apresentavam dúvidas sobre o que seria a própria problematização em si. E apenas um dos 6 entrevistados considerou haver uma problematização relacionada a um problema social, que era uma discussão decorrente de tecnologias associadas às fake news ao longo das aulas. Um desses entrevistados, inclusive, considerou, né, que tratar da história do desenvolvimento da informática e da questão das tecnologias como uma possível abordagem problematizadora. Quarto, o desenvolvimento e aperfeiçoamento de artefatos são orientados por dados dos usuários, mas sem considerações sobre sua captura. Os graduandos consideram natural e espontânea a utilização de dados do usuário para aperfeiçoamento e desenvolvimento das tecnologias, normalmente visando questões que favorecem a concepção de um produto mercadológico, né? Na facilidade de uso da interface, ou na eficiência, ou no potencial de mercado a partir da criação com base na preferência dos usuários. O importante destacar é que a parte da segurança da aplicação, que foi mencionada somente por 2 dos entrevistados, eles tendem a considerar essa questão da segurança mais como uma proteção da empresa que está desenvolvendo, e não do usuário em si. E o quinto que nos mais chamou a atenção é que esses graduandos, apesar do seu conhecimento, né, tecnológico mais aprofundado, tendo em vista que anteriormente à graduação eles já tinham contato com a área, alguns já trabalhavam na área desenvolvendo tecnologias, inclusive sendo convidados para o desenvolvimento de robôs, 14 desses 16 entrevistados entendem fake news como diferentes tipos de conteúdos falsos, divulgados na mídia de forma em geral, com a intenção de enganar, manipular ou causar desinformação. Apenas 2 desses entrevistados consideraram que as fake news estritamente como notícias, no caso o E6 e o E17, e concordaram com os demais participantes em relação à intencionalidade. Apenas um desses participantes considerou a estrita relação desses conteúdos com as plataformas pelas quais eles são disseminados e suas bolhas informacionais. Então, caminhamos para nossas considerações finais. Que valores e princípios de grandes empresas de tecnologias estariam presentes na formação de graduandos de TI, preparando esses sujeitos para se tornarem os colaboradores de negócios alinhados às perspectivas de mercado das grandes empresas de tecnologia? Graduandos de TI sem uma perspectiva, sem uma formação crítica, eles podem, então, contribuir para perpetuar a desigualdade, bem como outros problemas sociais diversos provenientes de uma prática não reflexiva. E, ao contrário do que pensávamos anteriormente, o conhecimento técnico aprofundado sobre a tecnologia não foi suficiente para uma formação crítica ou qualquer outra formação diferenciada do que observamos no senso comum. Mesmo os graduandos com conhecimento técnico mais aprofundados compartilhariam da premissa de neutralidade associada às tecnologias presentes no senso comum, a menos que houvesse a real intenção do desenvolvedor de causar o mal, ele não poderia causar danos de forma não intencional em sua visão. O papel maior da formação superior nesse sentido, observa-se que poderia estar ou deveria estar na formação humana desses sujeitos, cujas habilidades técnicas eles tendem já a desenvolver antes mesmo da graduação. E deixo 2 questões apenas para reflexão e agradeço a presença dos que estão aqui hoje presentes. Obrigado. Nós é que agradecemos, Roberto, pela apresentação. Vamos ao terceiro pôster, que é a utilização do WhatsApp no ensino remoto emergencial por alunos surdos, estudo de uma escola municipal em Duque de Caxias, município do estado do Rio de Janeiro. Apresentando Luiz Henrique. Boa tarde. Estou tentando abrir minha câmera aqui, mas ela não está abrindo. Mas o importante não é abrir a câmera, né? É abrir o pôster. Então, eu vou tentar compartilhar aqui.
Compartilhou? Sim, está compartilhando. Ah, tá bom. Bom, então, gostaria de agradecer ao professor Marcelo pelo convite, na participação do evento, ao professor José Fernandes aí pela mediação, pela Universidade de Estácio de Sá na organização do evento, e parabenizar a Verônica, né, colega que está na mesma fase que eu na pesquisa, e almejar chegar ao ponto que o Roberto já chegou aí na pesquisa dele. Parabéns, Roberto, pela sua pesquisa, está muito legal. Vamos tentar chegar lá também. Bom, o nosso estudo já está compartilhado aí? Está sim, a tela está compartilhada. Está o pôster exibido. Tá ok. Bom, o nosso trabalho ele é um estudo que trata do ensino remoto, né, emergencial, para alunos surdos, né, na relação das atividades pedagógicas mediadas pelo aplicativo WhatsApp. Principalmente para desenvolver o aspecto linguístico do aluno surdo, né, na sua participação sociocultural e política, né, e no desenvolvimento do letramento do aluno surdo. A gente utilizou, né, o WhatsApp durante o ensino remoto emergencial, com essa mediação do WhatsApp. Eu trabalho em uma escola municipal em Duque de Caxias e eu faço atendimento para os alunos surdos de educação física, né, e a gente eu trabalhei de forma assíncrona, mas as professoras da escola, que é uma escola bilíngue, elas trabalharam de forma síncrona em alguns momentos. Tá? Essa questão do bilinguismo, ela é muito trabalhada na escola, né? Caxias tem um histórico interessante, desde 1989 existe esse atendimento surdo, né? Passou por vários momentos, né, dentro dessa perspectiva de educação de surdos, né? Começando pela comunicação total e sendo atualizada os conceitos, né? E até chegar ao bilinguismo, e que é uma reivindicação importante, né, da comunidade surda, que entende que nessa concepção de inclusão não pode ser encarado como uma inserção correta do aluno surdo no ensino, em função de não respeitar as particularidades da sua cultura. Então, o WhatsApp ele parece ser realmente nesse caso do ensino remoto emergencial, foi muito importante ter essa ferramenta, né, já que em outras formas de chegar ao aluno seriam através de outras tecnologias, como algumas apostilas, né? No caso do aluno surdo, seria mais complicado por causa do letramento, principalmente nas séries iniciais, né? Principalmente mais primeiro ao terceiro ano, realmente seria mais complicado fazer esse tipo de atendimento. Então, o WhatsApp favoreceu muito, parece ter, né, sido efetivo em relação a essa realidade, né? E os objetivos do nosso trabalho são, como objetivo geral, analisar as limitações e as possibilidades do uso desse aplicativo, né? Porque muitos problemas também vêm em função da utilização da tecnologia digital, por causa da desigualdade, principalmente, né? A falta de letramento digital. Então, isso tudo é bem desenvolvido no trabalho, né? Como objetivos específicos, nós temos investigar o uso do WhatsApp na incorporação das TICs dentro da escola, como uma ferramenta de mediação pedagógica, né? De uma forma geral, e na utilização com o ensino de surdos. Verificar as possíveis ocorrências de evasão escolar, né, de alunos surdos, porque em Duque de Caxias, apesar de ter um histórico muito importante dentro da educação de surdos, né, ter começado antes mesmo da Declaração de Salamanca, né, em 1989, a Salamanca foi em 94, hoje em dia existe uma defasagem muito grande, até mesmo, assim, talvez falta de atualização. Alguns outros municípios próximos lá já estão fazendo esse atendimento. Existe um município próximo, que é Belford Roxo, que está com uma proposta
mais atualizada, com multidisciplinar, com psicólogos, com fonoaudiólogos, e nesse momento a de Caxias tem ficado realmente devendo nesse sentido, porque antes, né, em 1918, perdão, 1918 foi ótimo, em 2018, houve um problema administrativo, e os intérpretes pararam de trabalhar, fizeram uma paralisação lá, eles não estavam mais com seus contratos ativos, e houve uma evasão muito grande dos alunos. Pra você ter ideia, para vocês terem uma ideia, perdão, tinham 5 turmas pela manhã, 5 turmas pela tarde com alunos surdos, do 1º ao 5º ano. Hoje nós temos lá 2 turmas. Uma do 1º ao 3º ano, ainda é uma turma multisseriada, e uma do 4º ao 5º ano, e com pouquíssimos alunos. Então, houve essa situação do ensino emergencial, né, que foi realmente complicado, o ensino remoto emergencial, mas já vinha num processo de queda de número de atendimentos, principalmente, né? E diante desse contexto também do ensino remoto emergencial, a gente pretende analisar a participação das famílias, né, dos alunos surdos nesse contexto, para saber até que ponto eles realmente puderam contribuir, né? Isso também é um grande problema, já previamente apontado por algumas professoras, lá, porque a gente tem 4 professoras lá na escola que trabalham tanto nas salas bilíngues, né, como nas classes bilíngues, como no atendimento educacional especializado e na sala de informática. Então, foi abordado que alguns pais são analfabetos mesmo, né, independente de não são surdos e são analfabetos. Então, a dificuldade muito grande da participação deles é um outro problema que a gente pretende estar investigando nessa relação, né? O nosso referencial teórico, a gente vai transitar pelas ideias dos principais teóricos, né, das tecnologias da informação e comunicação e da educação de surdos, para construir, né, nossas entrevistas serem realizadas na pesquisa, que é uma pesquisa qualitativa, um estudo de caso, né, que começou com uma pesquisa exploratória, com uma revisão de bibliografia, para a gente tentar estruturar bem a parte inicial, na introdução, né, com o justificativo, o problema e os objetivos. E nossas entrevistas vão ser semi-estruturadas, com questões abertas, e vão ser vão ser entrevistadas as professoras bilíngues das classes especiais, do atendimento educacional especializado e sala de informática. E, posteriormente, fazer as análises dos conteúdos, a categorização dos dados, né, e para depois chegar às nossas considerações finais. O status da nossa pesquisa é uma pesquisa considerada intermediária, que a gente já finalizou o nosso projeto, está aguardando agora o parecer do Conselho de Ética para poder iniciar a pesquisa propriamente dita, né, e os principais autores que a gente trouxe aqui para poder falar, né, do nosso trabalho, das referências bibliográficas, são Cupani, né, Alberto Cupani, Pierre Levy, um autor que fala especificamente do uso do WhatsApp para surdos, que, na verdade, são reis e colaboradores, né? A gente traz também algumas reflexões importantes, críticas, né, como a questão do ensino remoto emergencial, num artigo muito importante do professor Saldanha, né, Luiz Carlos Dallier, que é um professor do PPGE. A gente traz Selwyn e Finberg na questão da filosofia da tecnologia, né? E o conceito importante que a gente tem a trabalhar com o bilinguismo, principalmente, é porque a comunidade surda, ela reivindica o direito, né, o protagonismo na elaboração dessas políticas, das políticas públicas voltadas para garantir os seus direitos, né? E aí o conceito que foi instituído de nada sobre nós sem nós, já que eles têm realmente condições de estarem aí, não só condições, como são as pessoas que podem estar determinando quais são as suas verdadeiras necessidades, os seus anseios, e principalmente a garantia dos seus direitos, lutando pelas garantias dos seus direitos. Muito obrigado pela atenção. Encerro aqui minha participação. Obrigado, Luiz, pela apresentação.
Eu vou abrir agora para perguntas, né? Quem quiser fazer perguntas, fazer inscrição aí com a mãozinha. Eu já vou fazer uma pergunta dupla para começar o debate. Eu queria perguntar para o Luiz qual foi a interface que eles usaram de mediação do WhatsApp, se foi computador, ou se foi celular, ou se foi ambos, ou se foram ambos, e quais foram as maiores dificuldades que vocês tiveram para dar as aulas, né, aplicar as aulas? Bom, a interface foi o celular, né? Contando com todas as dificuldades que se tem do acesso, né? No caso das desigualdades sociais, aí, em função de ter um aparelho para várias pessoas dentro da casa, né? Isso aí já é bem colocado em vários estudos. A outra pergunta qual foi, por favor? Qual foi a maior dificuldade na aplicação das aulas? Então, isso vai depender muito da etapa, né? São 2 turmas, como eu te falei, do primeiro ao terceiro ano houve uma dificuldade maior, né? Principalmente porque dependia muito dessa atuação dos responsáveis. Isso de uma forma bem en passant. Eu não iniciei minhas pesquisas, mas por conversa que eu tive com as professoras, na turma de 4º e 5º ano, eles tiveram uma aceitação muito boa, né? A gente também tem os alunos incluídos nos anos finais, mas eu não estou trazendo esses dados, né? Mas, obviamente, esses têm mais ainda facilidade em função do letramento, né? Mas a maior dificuldade, então, foi o letramento mesmo, principalmente nas idades das crianças menores, né? Obrigado, Luiz. Mais alguém gostaria de fazer perguntas? Bom, como está todo mundo tímido, eu vou fazer uma pergunta para o Roberto. Roberto, você, pelo levantamento dos dados que você tem da tua pesquisa, você acha que caberia no curso uma disciplina de ética ou algo parecido? Então, José, no doutorado eu estou estudando exatamente a formação ética de graduandos de sistemas de informação no Brasil. Ou seja, essa minha pesquisa identificou uma preocupação nesse sentido da formação ética, né? E de verificar, né, possibilidades dentro de um currículo prescrito, principalmente de cursos que normalmente tendem a ser de curta duração, de possibilidades para abordagens problematizadoras, né? Porque se tratando, não é só a ética em si que seria normativa e fechada no contexto, até porque as tecnologias elas tendem a ter avanços rápidos, consequências não previstas, e a normatização ela tende a vir a reboque. Então é uma questão também da formação ética e moral dos sujeitos, né? Mas eu estou indo realmente por esse caminho da ética, da formação ética. Você acha que caberia no currículo alguma disciplina de ética? Ou ainda é cedo para fazer uma suposição dessas? Olha, eu não acho que é cedo, até em função das consequências que as discussões éticas estão tomando em relação à questão da responsabilização das consequências dessas tecnologias, né? Um dos autores que eu utilizo, por exemplo, o Kokelberg, ele fala dessa questão da responsabilização e ele parte de uma perspectiva aristotélica de responsabilidade, na qual, para haver atribuição de responsabilidade, o sujeito ele precisa ter consciência e liberdade de ação. Então, se ele não tem consciência da própria atitude dele, né? Se ele não tem uma educação, trazendo para a nossa educação, uma abordagem problematizadora que traga uma prática reflexiva, essa questão se torna um pouco complicada. Obrigado, Roberto, por gentileza em responder. Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Bom, já que só eu estou fazendo pergunta, eu vou terminar a minha terceira pergunta para a Verônica, se ela não se incomodar em responder. Em que fase está a pesquisa do Fundeb nas repercussões da educação do município de Maricá? Se você já tem alguns dados ou já tem pelo menos alguma estimativa nos materiais que vocês pesquisaram?
Então, no momento, a pesquisa está na coleta de dados, estamos preparando a entrevista sendo estruturada, e as pesquisas documentais, elas seguem em processo, né? Como são 20 anos, então a gente ainda não tem ainda dados suficientes para expor, mas estamos caminhando. Obrigado, Verônica. Vai ser um trabalho árduo. A análise documental sempre é muito complicada. Obrigado. Eu que agradeço. Meninos, mais nenhuma pergunta, nenhuma questão que vocês queiram perguntar aos apresentadores? Bom, a gente está dentro do prazo ainda, do horário. Se vocês tiverem alguma questão que queiram colocar, a gente prossegue, senão a gente faz o encerramento dessa sala com a apresentação que foi, diga-se de passagem, muito boa de todos os três. Os parabéns pelos trabalhos de vocês, estão sendo muito bacanas. E eu tenho certeza que contribuirão para a educação desse país. Obrigado, professor. Agradeço as palavras e fico aberto aí para qualquer diálogo, pergunta. Fiquem à vontade. Professor, talvez seja o caso até de pedir quem queira abrir o microfone para perguntar. Não sei se é o caso. Não, fique à vontade. A gente está aqui num momento bem leve agora. Acho que passa a atenção da apresentação, que é sempre muito difícil, né, para quem está se apresentando. Fique à vontade, só abrir o microfone e fazer questionamentos ou tirar dúvidas. Até para quem está fazendo pesquisa, saber das dificuldades que o pessoal está tendo. Fique à vontade. Obrigado. Janaína está querendo fazer uma pergunta. Boa tarde a todos. Eu queria fazer uma pergunta para o Luiz Henrique sobre a questão do ensino remoto, né? Porque a gente sabe que existem muitas dificuldades em relação a isso e em relação ao acesso dos alunos. Houve algum incentivo em relação à disponibilização de equipamentos? Houve alguma ação para que eles pudessem adquirir, ou eles próprios utilizaram os equipamentos deles próprios, né? Queria saber um pouquinho sobre isso. Eu esqueci seu nome. Janaína. Janaína, obrigado pela pergunta, Janaína. Na verdade, isso também vai estar sendo abordado no tocante às políticas públicas que a gente vai estar considerando, né? Mas, em princípio, de antemão, já posso te adiantar que não houve incentivo nenhum, era feito todo o acesso por meios próprios, né? Os alunos realmente tinham essa condição de estarem fazendo, como eu te falei, quando eu falei na apresentação, a gente está com um problema muito sério lá de número de alunos, né? E caiu muito isso aí. Realmente, os que estão sendo atendidos, todos eles tinham essa condição de apresentarem o equipamento, né? Mas a gente pretende investigar e sugerir como alternativa para desenvolver políticas em que haja essa oferta, né, do poder público para expandir, né, de uma forma, fazer um atendimento mais amplo para a população, né? Como eu falei, a gente perdeu muitos alunos porque outros municípios estão atendendo. E muitos alunos vinham dos municípios vizinhos que não tinham esse atendimento, né? São João de Meriti, Nova Iguaçu, Belfor Roxo, e agora os municípios estão se desenvolvendo. E, infelizmente, pelo visto, o de Caxias não está, além de não estar se desenvolvendo, está tendo perdendo muito em função até mesmo do número de alunos. Aí teve a pandemia que dificultou, e também essa questão que já vinha sendo apresentado com a perda dos alunos, né? Foi absurda a perda de número de alunos. Entendi. Obrigado. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Roberto. Vontade, querida. Boa tarde. Roberto, eu conheço bastante a pesquisa, né? Acompanho já
desde do mestrado, agora você no doutorado. Eu gostaria de saber de você uma percepção a respeito dessa questão ética na formação desses profissionais. Você acha que vai haver alguma transformação, alguma mudança em relação a essa formação depois do que a gente passou aqui na pandemia? Você acha que existe alguma questão relacionada e o que você pode falar sobre isso? Em relação à questão ética, você diz? Na formação, né? Porque a gente sabe que muitas vezes o contexto, né, as situações diferenciadas, elas interferem um pouco nessas questões. Janaína, no que eu observo, eu vejo que a pandemia ela fortaleceu muito uma perspectiva solucionista das tecnologias, né? Como se elas, se esses artefatos eles tivessem sido soluções que estavam aí, que as pessoas só perceberam quando foram obrigadas a utilizar, né? Eu torço, né, para que haja uma conscientização, mas não nesse sentido de que a tecnologia ela resolveria todas essas questões. O meu maior receio em relação a essa questão da ética e dessa adoção desenfreada aí, numa perspectiva solucionista, seria que a ética ela pode ser que ela caminhe para uma adoção de um modelo prescritivo, né? Como se a gente pudesse universalizar um conjunto de regras para diversos contextos e realidades, e isso seria visto como uma espécie de desenvolvimento ético no processo tecnológico, o que não cabe. Inclusive por isso que quando eu trato da questão da ética, eu tendo a me referenciar à necessidade de um modelo não prescritivo, né? Em função dos diferentes contextos, das diferentes realidades, dos diferentes sujeitos, né? E diferentes formas que esses sujeitos vivenciam a utilização dessas plataformas, que é muito desigual, né? Então eu torço para que essa discussão, né, em função das consequências, ela se potencialize, mas que ela não fique voltada a um modelo prescritivo, porque o modelo prescritivo ele é um modelo imediatista para resolver um problema que futuramente você vai ter outro e a gente vai ficar correndo, né, atrás de resolver problemas que vão surgindo. Não sei se Ok. eu consegui te esclarecer. Sim, com certeza. Obrigada. Obrigado a você. Obrigado pelas perguntas, Janaína. Mas alguém gostaria de fazer alguma colocação com os três apresentadores? Bom, gente, eu queria então, acho que a gente pode encerrar, se os três quiserem fazer algumas colocações finais, fiquem à vontade, começando pela Verônica, se quiser fazer alguma consideração final, Verônica. Gostaria de agradecer a todos, obrigada pela mediação, obrigada a todos pela presença e boa tarde. Roberto, fica à vontade para considerações finais. Bem, José Fernandes, eu só tenho mesmo a agradecer, né, àqueles que dispuseram um pouco do seu tempo para participar aqui, né, para a gente discutir essas questões que têm inquietado, né, e levado a gente às nossas pesquisas. Então, só agradecer mesmo. Obrigado. Luiz, fique à vontade, as considerações finais. Ok. Eu gostaria também de agradecer a participação dos colegas meus de curso que entraram na reunião para poder prestigiar, agradecer a oportunidade da Estácio estar
disponibilizando esse espaço para a gente poder fazer essas discussões, a sua colaboração no seu tempo para poder dedicar, né, a sua experiência aí como mediador, e parabenizar novamente os colegas aí pelas pesquisas que já foram realizadas. Gente, meus parabéns a todos aí pelas pesquisas, pelos trabalhos, que sigam com fé, força e que vai dar tudo certo, tá? Queria agradecer pela gentileza do convite da Estácio e pela palestra de vocês, que foi muito legal. Gente, abraço a todos, fiquem bem. Muito obrigado, professor, e espero ver você no cafezinho de volta. Espero que a gente se encontre presencialmente em breve, gente. Eu também estou ansioso aí por esse momento. Já deu o que tinha que dar. Então, abraço a todos. Valeu, abraço. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau.